Paz, irmãos, hoje seria meu dia de trazer a palavra. Eu tive alguns contratempos, hoje cedo não consegui, mas em nome de Jesus vamos agora. A palavra se encontra no Evangelho de Lucas 24, a partir do versículo 13. Eu vou ler só alguns trechos porque é uma leitura bem extensa, tá? E depois eu explico. Diz assim, a partir do versículo 13. E naquele mesmo dia, 2 deles estavam caminhando em direção a um povoado chamado Emaús, que ficava a cerca de 11 quilômetros de Jerusalém. E iam dialogando sobre todos os fatos recentemente ocorridos. Enquanto trocavam ideias e discutiam, o próprio Jesus se aproximou de ambos e começou a caminhar com eles. Entretanto, os olhos deles foram impedidos de reconhecê-los. Então, ele lhes questionou: o que vos preocupa e sobre o que ides discutindo durante a vossa jornada? E eles pararam entristecidos. Vamos lá agora, irmãos, para o versículo 27, que diz assim: então, iniciando por Moisés, discorrendo sobre todos os profetas, explanou-lhes o que a seu respeito constava em todas as escrituras. Ao se aproximarem do povoado para o qual se dirigiam, Jesus fez como que quem ia continuar a caminhada seguindo mais à frente. Porém, eles muito insistiram, rogando-lhes: fica conosco, pois é tarde e o dia já está chegando ao fim. Então ele entrou para ficar com eles. E aconteceu que quando estavam reclinando ao redor da mesa, tomando ele o pão, deu graças e partiu, e o deu-lhes a eles. Neste mesmo instante se lhes abriram os olhos e o reconheceram. Ele, contudo, desapareceu diante dos olhos dele, e questionaram-se entre si: porventura não nos queimava o coração quando ele, durante a nossa jornada, nos falava, quando nos explicava as Escrituras? Irmãos, essa palavra aqui vem dizendo sobre após a morte de Jesus. O que aconteceu, né? Após a morte de Jesus, os discípulos partem de Jerusalém, 2 discípulos, na verdade, partem de Jerusalém para Emaús. Em seus corações haviam tristeza, turbação, perplexidade. Jesus morreu. E agora? O que nós faremos? O profeta morreu, aquele que anunciava, e eles falam em alguns estudos que no coração deles eles tinham a esperança que seria ele o salvador dos judeus. Mas e agora que ele estava morto? O que esperar? E é a pergunta que eu faço: o que esperar depois que a esperança em Jesus acaba? Eles depositaram sua esperança naquele homem que falava de salvação, que falava de amor, que curava. Mas aquele homem morreu. E quando ele morre, eles saem de Jerusalém e vão para Emaús. E no meio do caminho, Jesus começa a dialogar com eles, né? Começa a conversar com eles. E começa a perguntar: o que está acontecendo? E eles falam: não é possível você vindo de Jerusalém não saber o que está acontecendo. E ali eles começam a falar com Jesus o que havia acontecido, e o Senhor chama eles de tolo, de entendimento e lentos de coração para crer em tudo quanto já havia sido declarado. Jesus fala com eles de uma forma dura, mas com amor. Vocês são tardios de coração, vocês são nécios. Como que não acreditam depois de tudo que aconteceu, se estava escrito dessa forma? E Jesus começa a pregar para eles e ensinar a palavra. E começa a falar todas as partes da palavra em que estava dizendo sobre o Messias, sobre a vinda, sobre o sofrimento, sobre as curas, sobre a morte. E eles ouvem por hora, eram 11 quilômetros, era muita coisa. E eles por hora ouvem Jesus, ouvem Jesus, ouvem Jesus. E em determinado ponto, quando eles chegam ao lugar que eles queriam, que era Emaús, Jesus faz com que ia seguir o caminho. E eles falam: não, Senhor, não vá, fica conosco. Hoje, o Senhor ele espera um convite seu. Ele espera você convidá-lo para entrar. Jesus ele não vai entrar e invadir o seu coração. Talvez a tristeza
alguma coisa que tenha te acontecido esteja te impedindo de ouvir e de ver que Jesus está contigo. Jesus está comigo. Muitas das vezes a gente passa por um processo tão difícil, Jesus está ali conosco, está falando conosco e nós estamos impedidos pelo nosso sofrimento ou pela circunstância de entender que Jesus está ali. E a gente começa a murmurar, a falar assim, mas Jesus falou, mas Jesus disse, e Jesus hoje não está comigo. Eles estavam com seus olhos impedidos, a tristeza estava, e Jesus começou a falar com ele. Preste atenção numa coisa muito importante. Jesus havia morrido, já havia se passado 3 dias. Talvez a agenda de Jesus fosse ir até os apóstolos, falar com ele, ressuscitei, estou aqui, como havia dito as Escrituras. Porém, Jesus dá um intervalo na sua agenda para poder atender a 2 homens que estavam turbados, perplexos e tristes. Jesus, ele abre uma concessão na sua agenda por nossas vidas. Ele não nos esqueceu, ele não nos abandonou. A tristeza talvez esteja te impedindo de ver que Jesus está com você, que Jesus está falando. Mas ele não desiste, ele dá outra chance. E ele fica esperando o convite deles. E quando eles convidam Jesus para continuar com ele, Jesus senta à mesa com eles, pega o pão e parte. E quando Jesus parte o pão, eles entendem. Ele é Jesus. Mas aí Jesus, some como num piscar de olhos. Jesus sai daquele lugar, daquela cena. E eles começam a falar, porventura não nos ardia o coração quando ele falava. Porventura, quantas das vezes o Senhor fala com a gente, o nosso coração até arde, mas a gente cria uma dureza tão grande e a gente fica somente questionando por que o Senhor me abandonou. O Senhor não nos abandonou. Ele está conosco, Ele está neste caminho conosco. Ainda que a nossa tristeza nos impeça de entendê-lo, de vê-lo, de senti-lo, mas as palavras continuam sendo a mesma. Ele está conosco nessa jornada. Ele não desistiu de nós. Aí talvez você esteja parado hoje na sua casa e pensando assim, mas e agora que eu saí do propósito, que eu saí do lugar do milagre? Quando a gente sai do lugar do milagre, a gente deixa de ver as bênçãos que o Senhor tem para realizar, deixa de ver os milagres que o Senhor tem para realizar. E aí você está pensando hoje, e agora que eu saí desse ponto aqui? E agora é só voltar. Jesus poderia ter falado lá na frente com ele que ele era Jesus, mas Jesus permitiu que eles passassem por esse propósito todo, passassem por essa jornada toda, porque no meio dessa jornada tem propósito. Eles ali aprenderam mais de Jesus, eles tiveram uma experiência com Jesus. Jesus permitiu que você saísse e agora você precisa voltar, mas voltar, o retorno é muito difícil, mas não é impossível. Tem propósito no meio dessa caminhada. Teve propósito para a sua saída e tem propósito para a sua chegada também. Volta. O caminho de volta é difícil, mas não é impossível. Jesus, ele está te esperando. Quando os discípulos começaram a falar tudo o que havia acontecido no meio do caminho de Emaús, sabe o que aconteceu? Jesus apareceu novamente. Jesus, ele vai aparecer todas as vezes que nós clamarmos por ele, que nós sentirmos que em nosso coração está morrendo algo. Eles estavam morrendo a sua fé. Eles já não acreditavam mais que ele era o Messias. Ele era um profeta para eles naquela altura do campeonato. Mas Jesus não era só isso. Ele é aquele que traz a salvação. Fica com essa palavra e entenda que Jesus está contigo em todos os momentos da sua vida. Ainda que o caminho seja difícil, ainda que a tristeza não te permita ver, ainda que as situações da vida venham ofuscar o desejo de buscar o Senhor. Volte, porque Ele tem propósito na sua chegada. Que o Senhor abençoe a todos e que esse final de domingo seja um domingo de bênçãos e maravilhas para todos nós. E que amanhã, na segunda-feira, se o Senhor permitir que a gente venha acordar, que seja uma segunda-feira de vitória, uma semana de desafios vencidos, em nome de Jesus. E que o Senhor possa estar com todos nessa noite. Eu agradeço a minha oportunidade. Fica na paz.